Se você quer deixar as veias dos braços aparentes de maneira saudável, sem comprometer a sua saúde, então esse vídeo é para você. Hoje eu vou dar 8 dicas validadas para aumentar a vascularização de forma segura e eficaz, tanto no curto quanto no longo prazo. Mas atenção, ignorar essas recomendações pode trazer sérios riscos, desde lesões por exercícios mal executados até problemas de desidratação e má circulação. Fique até o final e descubra como alcançar seus objetivos estéticos sem colocar sua saúde em risco. Sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e minha especialidade são veias. Estudo, desentupo, tiro, queimo, reconstruo veias. No vídeo de hoje eu vou falar de um tema que gera muita curiosidade na hipertrofia. O que são aquelas veias grandes e como fazer para que suas veias se destaquem. Se você já se perguntou como alguns atletas e fisiculturistas conseguem aquelas veias visíveis e marcantes, fique comigo até o final. Você acha que essas veias são bonitas ou feias? Está assistindo o vídeo para aumentar as suas veias ou para escondê-las? Me conta lá embaixo nos comentários. Vou compartilhar 8 dicas eficazes baseadas em ciência para aumentar a vascularização de forma saudável. Primeiro, temos que entender o que são veias aparentes e diferenciar veias saudáveis de veias doentes e varicosas. Veias varicosas são mais frequentes nos membros inferiores, mas podem aparecer em outros locais também. Não costumamos chamar as veias nos braços de varizes, porque as veias do sistema superficial do braço são muito mais importantes do que as veias do sistema venoso profundo. E tirar essas veias pode deixar o braço inchado. Varizes são veias dilatadas e deformadas, onde as válvulas não funcionam bem, fazendo o sangue voltar ao contrário, o que causa inchaço. Tanto as veias aparentes quanto as varizes são genéticas, ou seja, dependem muito das características que você herdou dos seus pais. E isso não tem como mudar. Tinha um cirurgião que dizia que varizes são uma escolha errada de pais, como se fosse possível para um filho escolher seus pais. Outra coisa que precisamos deixar claro é a diferença entre a alteração momentânea ou temporária do diâmetro de uma veia e a alteração crônica. As veias têm paredes musculares mais finas que as artérias, o que permite que elas dilatem e contraiam com estímulos como exercício ou a temperatura do ambiente. Sim, as veias têm músculo liso na parede delas, mas diferente das artérias, que têm uma camada muscular maior, a camada das veias é mais fina. Então, com o estímulo correto, as veias podem momentaneamente se contrair ou dilatar discretamente. O estímulo pode ser a atividade física intensa, a temperatura do ambiente, o estresse e muito mais. Por outro lado, se ocorre a alteração de todas as camadas da veia, essa mudança contínua do diâmetro crônica não é mais uma vasodilatação, passa a ser o diâmetro normal dela. E isso é um problema crônico, característico das doenças venosas. Com essa dilatação, as válvulas venosas deixam de funcionar e o fluxo de sangue vai para o lado errado, causando inchaço. Veias dilatadas no peito e nos braços podem indicar que tem algo bloqueando as veias principais por onde o sangue deveria fluir lá na profundidade do braço, o que é um sinal de alerta. Algumas pessoas têm veias mais visíveis por problemas de saúde, como dificuldades na circulação, mas isso é diferente da dilatação saudável que buscamos aqui. Sabendo disso, você não deve querer varizes. Isso é uma doença e que tem consequência. O que você pode desejar é a vasodilatação temporária. Se você está em busca de manter as suas veias saudáveis ao longo dos anos, é importante lembrar que as veias visíveis também podem ser um indicativo de boa circulação. Conforme envelhecemos, é normal que a saúde vascular sofra, então cuidar da circulação desde cedo pode prevenir problemas. Esses cuidados não são apenas estéticos, mas também ajudam a manter o sangue fluindo corretamente, reduzindo o risco de doenças no futuro. A maneira mais eficaz de destacar as suas veias é reduzindo o percentual de gordura corporal periférica. Quanto menos gordura houver sob a pele, mais visíveis serão as veias. Estudos indicam que reduzir a gordura corporal para abaixo de 10% nos homens e 20% nas mulheres aumenta significativamente a visibilidade das veias. Mas atenção, isso deve ser feito de uma forma saudável, evitando dietas extremas. Uma combinação de dieta equilibrada e exercício aeróbico é o caminho ideal. Eu só queria lembrar que a gordura ruim é a gordura visceral. A gordura periférica, ela é saudável. Não precisa diminuí-la para ter saúde, mas ela vai esconder as veias. Mas será que a musculação sozinha resolve isso? Espere para ouvir a próxima dica que pode fazer toda a diferença. Outra dica é o treinamento de resistência ou musculação. Isso é fundamental. Você precisa
aumentar o volume dos músculos para que eles empurrem as veias em direção à pele, tornando-as mais visíveis. Quando você realiza exercício com peso e os músculos se expandem, comprimindo essas veias, empurrando o sangue, tornando-as mais visíveis, aquilo que chamamos de bombeamento muscular. A longo prazo, o treinamento constante aumenta a vascularização e o tônus muscular. O exercício regular aumenta a capilarização muscular, essencial para a saúde vascular. Mas entenda que o aumento muscular tem um efeito momentâneo também. Exercitar a musculatura a deixa engurgitada, ficando mais aparente. Você já viu aquele amigo que faz musculação pesada antes de sair à noite só para ficar com os músculos mais inchados? Esse é o efeito temporário, mas com treino constante, a vascularização melhora de forma permanente. Antes de falar sobre esse efeito imediato, eu preciso falar de outro fator fundamental, porque sem ele de nada adianta tudo isso. Pode parecer simples, mas a hidratação é crucial. Embora alguns atletas reduzam a ingestão de água para diminuir o volume subcutâneo antes das competições, essa é uma prática que pode ser perigosa e não é recomendada sem supervisão médica. O sangue é composto de 90% por água e as veias são como tubos de borracha fino. Se não tiver sangue dentro, elas vão ficar colabadas. Quando o corpo está desidratado, o volume sanguíneo diminui, fazendo as veias parecerem menos visíveis. Beber água suficiente ajuda a manter o volume de sangue elevado, facilitando a dilatação das veias e deixando-as mais aparentes. A hidratação adequada melhora a circulação sanguínea, impactando imediatamente na aparência das veias. Aliás, essa é uma dica ótima para quem quer fazer exame de sangue e tem dificuldade para achar a veia. Eu mesmo já atendi vários pacientes que tinham dificuldade de fazer exame de sangue porque estavam desidratados e aí a veia fica escondida. Depois de alguns copos de água, tudo se resolve. Você já percebeu isso? Comenta lá embaixo. Além disso, temos que pensar no metabolismo. O óxido nítrico é um gás produzido naturalmente pelo corpo. Precisamos dele para conseguir relaxar e dilatar os vasos sanguíneos, facilitando a circulação. Alimentos ricos em nitratos, como beterraba, espinafre, são excelentes para estimular sua produção. Paredes venosas que têm óxido nítrico conseguem dilatar e contrair, são mais saudáveis. Pesquisas comprovam que o aumento da ingestão desses alimentos melhora a capacidade de dilatação dos vasos a longo prazo, aumentando a vascularização. Consuma esses alimentos regularmente para que suas veias fiquem naturalmente mais destacadas. Não importa a sua idade ou seu objetivo, seja melhorar a estética das veias ou garantir uma circulação saudável. Melhorar a circulação também ajuda a manter o cérebro afiado, prevenindo perda de memória com a idade, além de aumentar a energia diária e melhorar o desempenho físico em qualquer fase da vida. Cuidado com os vasodilatadores e suplementos. Substâncias como arginina, citrulina podem auxiliar na produção de óxido nítrico, mas devem ser consumidas somente com orientação profissional. Alguns estimulantes usados frequentemente na atividade física causam a vasoconstrição, como a cafeína em excesso. Aliás, qualquer coisa que libera adrenalina pode causar a vasoconstrição das veias. Ok, se você busca resultados imediatos, exercícios específicos como supino e levantamento de peso podem ajudar. Durante o exercício, o bombeamento de sangue é imediato, as veias vão se tornar mais proeminentes. Só que são as artérias responsáveis por levar o sangue e o oxigênio para os músculos. As veias são responsáveis por trazê-lo de volta para o coração. Então as veias não aumentam para levar o oxigênio para os músculos. Elas aumentam porque tem mais sangue chegando pelas artérias. E não dá para ver as artérias através da pele. Se tem mais sangue chegando, as veias vão ter que trabalhar mais para retornar o fluxo sanguíneo e isso fica aparente. Embora esse efeito seja temporário, é útil para quem precisa de um efeito rápido para uma sessão de fotos ou competição. Realizar exercícios focados no músculo que deseja destacar pode ser uma preparação eficaz. Além disso, remover os pelos também pode ajudar a deixar as veias mais aparentes, já que os pelos podem acabar ocultando. Cuidado! Não exagere, não é porque você está fazendo hipertrofia com bastante exercício que você está automaticamente saudável. Claro, veias aparentes são legais, mas o mais importante é ter saúde, né? Parar de fumar, ficar de olho no colesterol e na pressão arterial é o que vai garantir que suas veias fiquem bonitas por fora e saudáveis por dentro. Um estudo no Journal Vascular Surgery mostra que a prática regular de atividades físicas combinada com exercícios alimentares saudáveis reduz significativamente os riscos de doenças vasculares e indiretamente melhora a aparência das veias. Lembre-se, veias mais visíveis também podem ser um indicativo de boa saúde vascular. Outro fator importante é a temperatura do ambiente. Quando está
frio, o corpo ele vai tentar direcionar o calor para os órgãos centrais e mais importantes para a vida. Então, todos os vasos periféricos vão sofrer a vasoconstrição, deixando as veias escondidas. Em ambientes quentes, os vasos sanguíneos dilatam, tornando as veias mais visíveis. Aliás, lembra da função do tecido gorduroso que você diminuiu? Era exatamente manter a temperatura do seu corpo. Sem a gordura para te proteger, provavelmente você vai precisar de atenção para regular a temperatura do seu corpo. Agora que você já pegou todas essas dicas, é só colocar em prática. E lembra, não vale prejudicar a sua saúde só para ter veias bonitas. Equilíbrio é tudo. Lembre-se, você não deve pagar a estética com saúde. Sempre priorize práticas que promovam o bem-estar geral. Seja você uma pessoa jovem querendo destacar as veias e melhorar a estética, ou alguém buscando prevenir problemas de circulação e manter o corpo saudável ao longo da vida, essas dicas funcionam para todo mundo. Cuidar das veias hoje é investir na saúde do futuro. Você sabia que a beterraba pode ser a chave para melhorar a sua circulação, memória e até o desempenho físico? Poucas pessoas conhecem o poder oculto desse alimento. No próximo vídeo, você vai descobrir como os compostos bioativos da beterraba podem transformar a sua saúde vascular e proteger seu coração. Tudo baseado em estudos científicos sólidos. Além disso, vou te ensinar maneiras simples de incluir a beterraba na sua dieta sem perder nutrientes e com dicas práticas para potencializar seus resultados. E o melhor, você ainda ganha um e-book gratuito com receitas exclusivas para aproveitar ao máximo esses benefícios. Não perca essa chance de melhorar sua saúde de forma natural e eficaz. Te vejo lá.